Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo desse canal Muito de Cristo. Então é um vídeo que não tem capa, é um vídeo que não tem um bom título, não tem uma boa apresentação, não tem um bom início, mas eu acredito que ser autêntico é a melhor forma da gente começar, né? E a simplicidade também eu acho que tem o seu devido valor. Então, nosso objetivo, o meu objetivo através desse canal é transmitir uma mensagem do Senhor para a sua vida. O objetivo aqui é que eu seja um instrumento de Deus para poder falar ao seu coração. E eu acho que mais importante do que qualquer firula que eu possa fazer aqui na tela, eu acho que o que é mais importante é aquilo que eu quero compartilhar com você, daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Então, nos próximos vídeos, nas próximas produções, ou talvez até nesse em um determinado momento, a gente melhore um pouquinho, coloque uma capa, coloque alguma coisa, mas eu quero começar agora sem bloqueio, né? A gente que tem os famosos bloqueios criativos, que a gente quer começar uma coisa e fica pensando em vários parâmetros e o que é importante a gente não faz. E o objetivo aqui é compartilhar a palavra do Senhor. Já provavelmente vai ter um outro vídeo que vai estar falando especificamente sobre esse canal Muito de Cristo, o objetivo desse canal Muito de Cristo. Então eu não vou me alongar aqui falando sobre o canal, que para isso existe um outro vídeo específico falando sobre isso. Mas nesse primeiro momento eu quero começar falando sobre a palavra do Senhor. E antes de começar lendo um texto, antes de começar compartilhando um texto, quero fazer isso com muita naturalidade e eu não posso começar de uma forma diferente sem antes convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração, para que possamos pedir ao Senhor, pedir a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, para que possa trazer uma iluminação. Eu quero começar falando sobre isso. A palavra do Senhor, ela já foi revelada, ela já está aqui. Então, se você tem aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor já está revelada, ela já foi entregue, né? O que nós clamamos ao Senhor é que Ele traga para nós uma iluminação. E essa iluminação é como se fosse uma lanterna que é colocada sobre a palavra, sobre as Escrituras, para que nós consigamos, ou para que nós tenhamos a capacidade de identificar, entender, compreender aquela mensagem para o nosso coração. Por isso que nós falamos que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Cada vez que nós lemos um texto, há uma iluminação do Senhor, há uma forma do Senhor colocar uma lanterna, como se uma lanterna tivesse colocado em uma posição diferente para que você consiga, para que eu e você consiga ter um entendimento, né? E aquela mensagem fale ao nosso coração. Então, antes de mais nada, nós vamos orar pedindo ao Senhor para que possa fazer isso. Eu não sei como é que está o teu coração nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo pela manhã, bem cedinho. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Se você vai ver de manhã, de tarde, de noite, eu não sei qual horário, mas eu espero que essa mensagem chegue ao seu coração e que possa ser de grande valor para você, não só a nível de entendimento, de compreender a palavra, que esse é o nosso objetivo, mas também a nível de ser uma mensagem que toque o teu coração de alguma forma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida de alguma maneira, tá? Isso eu tenho essa convicção. Então vamos orar. Quero convidar você aí a fechar os seus olhos e eu quero fazer essa oração nesse momento, mesmo assim, online, mesmo através da internet. Eu quero aqui poder ser um instrumento para abençoar a sua vida nesse momento. Querido Jesus, nesse momento nós estamos aqui, Pai, reunidos. Eu estou aqui neste momento, nessa gravação, e eu estou aqui, Deus, falando com o Senhor nesse momento, mas eu tenho certeza que, independente do momento em que as pessoas estiverem assistindo esse vídeo, eu sei que o Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares, o Senhor é onipotente, o Senhor tem todo o poder, e o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas. Então o Senhor, nesse momento, pode falar o coração de cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe o que cada uma delas precisam e o Senhor está perto de cada uma delas, independente do momento ao qual elas estão assistindo esse vídeo. O que eu quero pedir ao Senhor, Pai, é que nesse momento o Senhor traga uma iluminação da Tua palavra. Eu aqui, Deus, não sou, Pai, nenhum negligente de abrir a palavra e simplesmente querer ler,
mas foi algo que o Senhor já falou ao meu coração, o Senhor já ministrou ao meu coração. Antes de estar aqui para trazer essa palavra, eu já estudei, já me alimentei da palavra do Senhor, o Senhor já falou comigo, e eu espero que agora, Deus, o Senhor fale com os teus filhos, Deus, e o Senhor ministre ao coração de cada um deles, que o Senhor traga uma palavra, traga uma mensagem ao coração de cada um. Que o Senhor possa agora atender a necessidade, de acordo com cada coração. Deus, cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo tem uma necessidade, tem uma demanda no seu coração. E, ó Deus, eu tenho uma alegria no meu coração de saber que o Senhor conhece a cada um de nós e o Senhor sabe o que nós precisamos. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa ir ao alcance de cada uma dessas pessoas agora, independente do momento, do tempo que elas estão assistindo esse vídeo, independente do momento que elas estão, Deus, mas que o Senhor possa visitar a cada uma delas. O meu objetivo através deste momento aqui de gravação dessa mensagem é que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra de alguma forma possa alcançar o coração das pessoas e que eu seja um instrumento para abençoar outras pessoas. A glória não é minha, a honra não é minha, eu não quero nenhuma glória, nenhuma honra, ela é toda para o Senhor, toda a adoração é para o Senhor, todo louvor é para o Senhor, porque tudo vem do Senhor e sem ti, Pai, nada existiria. Eu não estaria aqui se não fosse pela tua graça, se não fosse pelo teu amor, se não fosse pela tua misericórdia. No nome de Jesus, ó Pai, é através do nome de Jesus que nós, ó Deus, nos baseamos agora nessa oração e clamamos ao Senhor para que o Senhor possa trazer essa mensagem ao coração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero ler e eu quero começar falando nesse texto. Eu quero fazer uma espécie de um check-in, né? O check-in é uma forma interessante porque quando nós estamos no aeroporto, se você já viajou de avião, quando você chega no aeroporto, você precisa fazer um check-in. E o check-in é uma ação que você vai confirmar para onde você está indo, qual que é o seu destino, aonde você vai se assentar. É uma preparação para uma viagem, né? E eu quero estudar com você sobre o livro de Colossenses, sobre a carta de Colossenses. E este é um livro que está no Novo Testamento, né? As Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E o livro de Colossenses foi uma carta escrita para a igreja que está em Colossos, e a gente vai falar sobre isso, e eu queria fazer esse check-in sobre o livro de Colossenses. Então, nesse primeiro momento, é para a gente entender o que aconteceu ao entorno dessa carta, qual foi o objetivo dessa carta. Como nós estamos aqui nesse canal, eu não tenho pressa em entregar um conteúdo de uma forma rápida, né? Uma mensagem de uma forma rápida, mas você consegue perfeitamente assistir a esse vídeo numa velocidade diferente. Você consegue assistir esse vídeo numa velocidade de 1x, 2x, e você pode fazer isso com calma, sem problema nenhum. Então, o meu objetivo aqui é tentar trazer de uma forma tranquila, bem simples, de uma forma didática, sobre o livro de Colossenses. E o primeiro objetivo é a gente fazer, então, esse entendimento, essa visão panorâmica. É como se nós estivéssemos na parte de cima e estivéssemos olhando assim para o livro de Colossenses e entendendo o que está acontecendo, como que essa carta foi escrita, por que ela foi escrita, porque aí quando a gente começar a aprofundar, começar a analisar os textos mais propriamente dito, quando nós começarmos a pensar nas mensagens, nos ensinamentos, naquilo que o Senhor quer nos falar através do livro, vai ficar muito mais fácil, porque assim a gente vai entender esse plano de fundo. Então isso é muito importante. Sempre que você for ler um texto, não faça isso de forma isolada, não leia um texto de forma isolada. Tente sempre entender se aquele texto foi escrito, em que época, para quem, qual que era o objetivo. Faça perguntas para o texto, para o livro, que assim vai ficar mais fácil de você poder entender. Então o livro de Colossenses, ele é uma das 13 cartas do apóstolo Paulo. A carta era conhecida, essa carta específica, ela era conhecida no grego como pros Colossos, ou que quer dizer aos Colossenses.
Paulo foi um dos apóstolos, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu imagino que talvez você já consiga entender, mas se você não entende sobre isso, não se preocupe. Paulo foi um dos apóstolos, ele não foi um dos 12 discípulos que estava com Jesus, mas foi um dos apóstolos, um daqueles que foram comissionados para poder levar a mensagem, anunciar o evangelho, anunciar as boas novas de Jesus para as pessoas, para as nações. E o apóstolo Paulo, especificamente, ele foi marcado pelas cartas que ele escreveu. Então, Paulo escreveu cartas para cidades ou para igrejas que estavam em determinadas cidades. E existia uma cidade, que era a cidade chamada Colossos, e Paulo escreveu uma carta para esta igreja, uma igreja que estava na cidade de Colossos. Então, Paulo escreveu várias cartas. Dentre as várias cartas que Paulo escreveu, uma delas foi a carta escrita à igreja que estava na cidade de Colossos. Então, por isso nós chamamos no grego essa carta de carta pros Colossais, que quer dizer aos Colossenses. Então, foi uma carta escrita aos Colossenses, porque era uma carta para a cidade de Colossos, para uma igreja que estava na cidade de Colossos. Colossos era uma cidade muito pequena e ela fazia parte do que nós chamamos de uma província romana da Ásia. O que quer dizer isso? Depois do Império Romano, depois que nós tivemos aquele período do Império Romano, na República Romana, uma província era um território fora da Península Itálica, mas ela tinha uma organização regular, ela estava sob uma administração de Roma, sob uma administração romana. Então Colossos era uma cidade pequena, mas ela fazia parte da província romana, ou seja, ela estava sob a administração de Roma. Colossos era uma cidade que estava a cerca de 160 quilômetros de uma outra cidade que era chamada Éfeso, que é uma região que hoje faz parte da Turquia. Essa carta, ela foi classificada como uma carta que retratou o Cristo da igreja. Diferente de outras cartas que tinham outros propósitos, Paulo tinha um objetivo: retratar Cristo, Jesus Cristo, como o Cristo da igreja. Paulo ele vai apresentar a Jesus Cristo como o cabeça da igreja. E ele tem um objetivo de revelar Cristo de uma forma preeminente, ou seja, acima de tudo que está à sua volta. Então isso é muito interessante a gente entender sobre isso. Paulo vai estar revelando Jesus nessa carta, ele vai explicar, e eu quero simplificar isso ao entendimento. Era uma carta mesmo, escrita. Paulo escreveu uma carta, e uma carta foi direcionada para a igreja com ensinos, com orientações, né? Se fosse nos nossos dias de hoje, era como se fosse um e-mail que fosse enviado, era essa a ideia mesmo. Então Paulo tinha um objetivo quando ele escreveu essa carta, e o objetivo era revelar a Jesus de uma forma como se sendo o Cristo preeminente, que estava acima de todas as coisas que estavam ao seu redor. Então a ideia era mostrar que Cristo era o primeiro e o mais importante em tudo. E aqui a gente já começa a tirar uma lição, né? Paulo ensina que Paulo estava ensinando para aqueles irmãos daquela igreja que Cristo ele é o primeiro e o mais importante em tudo. E aí não tem jeito, eu não tenho como estar fazendo essa reflexão sem estar tentando trazer essa mensagem ao seu coração. Jesus ele tem sido o primeiro na sua vida? Jesus é o mais importante em tudo na sua vida? Tudo que gira ao entorno da sua vida, eu costumo chamar de ecossistema. O que é o seu ecossistema? Seu trabalho, sua família, seus filhos, a sua casa, as suas obrigações, as suas atividades, aquilo que você faz, o que está em torno de você. Onde que Jesus está nesse processo? Como que Jesus se encaixa nesse seu ecossistema? Ele é o primeiro? Ele é o mais importante em tudo? Ou ele é aquele que você só procura quando você está com problema? Ah, eu perdi o emprego, vou procurar Jesus. Ah, eu estou passando uma enfermidade, vou procurar Jesus. Ah, eu preciso de mais dinheiro para pagar minhas contas, vou procurar Jesus. Ah, morreu uma pessoa na família, vou procurar Jesus. Ah, eu estou muito triste hoje, estou depressivo, vou procurar Jesus. Será que Jesus é só aquele que você procura nos momentos que você tem necessidade?
ou ele é o primeiro, o mais importante em tudo na sua vida? E Paulo estava falando sobre isso. Então, uma coisa interessante a gente pensar é que se nós temos as nossas raízes, né? Pense numa árvore. Se nós temos as nossas raízes em Jesus, se as nossas raízes estão nele, nós estamos vivos com ele, porque se as nossas raízes estão presas em Jesus, eu não sei onde estão as suas raízes. As minhas raízes estão em Jesus. Se as suas raízes estão ali enraizadas ou enraigadas em Jesus, quem traz vida para a árvore através daquela raiz ali, né? Se a gente for tentar fazer essa analogia, se as nossas raízes estão em Jesus, quem traz vida para nós é Jesus. Então, nós estamos automaticamente escondidos e completos, ou precisamos estar escondidos e completos em Jesus. Então, não faz sentido algum a gente não colocar Jesus como o primeiro lugar, como sendo a pessoa mais importante na nossa vida, se nós estamos enraizados nele. Então eu quero dizer para você, se as suas raízes estão em Jesus, se é Ele que traz vida para você, se você está escondido nele, não faz sentido algum Ele não ser o primeiro, o mais importante na sua vida. Então, uma mensagem que eu quero deixar ao seu coração nessa manhã, ou nesse momento que você estiver assistindo, nessa tarde, nessa noite, é que Jesus precisa ser o primeiro e precisa ser o mais importante na sua vida ou em todas as áreas da sua vida. Faça essa reflexão nesse momento aí e eu espero que o Espírito Santo incomode você sobre isso, sobre onde Jesus está na sua vida, que lugar ele ocupa aí no seu ecossistema. Como eu disse, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Aonde que nós temos essa convicção? Quando nós olhamos o livro de Colossenses, como eu disse, é um livro que está no Novo Testamento. Então, se você for seguindo aí o Novo Testamento, você vai ter vários livros. Então, você vai ter os Evangelhos, você vai ter o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Você vai seguindo aí, depois você vai começar a entrar nas cartas e você vai chegar no livro de Colossenses. E quando nós olhamos o livro de Colossenses, nós temos no capítulo 1, Paulo começa escrevendo no capítulo 1, o versículo 1, os livros são divididos, né? Tô falando algo que talvez para você pode ser algo muito comum, mas para outras pessoas não. Então, os livros são divididos em capítulos e são divididos em versículos. Então, você tem o capítulo 1 e aí dentro do capítulo 1 você tem vários versos ou vários versículos. Então, quando nós olhamos o capítulo 1, nós temos no capítulo 1, no verso 1, nós temos a identificação do autor desta carta. Diz assim, eu tenho duas traduções, ou seja, duas linguagens que a Bíblia foi escrita diferentes. Traz o mesmo texto, traz a mesma mensagem, mas com palavras diferentes. Um texto é um pouco mais complexo, um texto é um pouco mais simples de entendimento. Então isso depende de qual é a versão da Bíblia que você tem. Mas a Bíblia é uma só, né, nesse cenário aqui. Então o que nós temos aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, verso 1, uma das traduções diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Já uma outra tradução, ela é uma linguagem mais atualizada para um entendimento nos nossos dias, diz assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta. A quem? Ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Então aqui há uma identificação do autor. O autor da carta, que é o apóstolo Paulo, ele se identifica e ele faz uma saudação, um cumprimento. Quando nós pensamos no apóstolo aqui, né, é aquele que no grego vem pra gente aí de uma ideia, essa palavra vem a ideia pra gente de aquele que recebe um mandado, recebe uma missão. No caso de Paulo, ele foi enviado por Jesus com uma missão de pregar o evangelho a um grupo de pessoas que nós chamamos de gentios, que eram as pessoas que não
faziam parte da linhagem de Israel, que não eram os judeus. Então Paulo foi escrever uma carta para os gentios, e Paulo escreve essa carta e ele se identifica, eu, Paulo, né? Então ele faz isso, olha, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta. E ele ainda cita uma pessoa junto, ele diz, olha, junto com o irmão Timóteo eu escrevo essa carta. Então Paulo, ele faz aqui a sua identificação como sendo aquele responsável, o autor. É interessante nós pensarmos um pouquinho que existem alguns estudos que indicam que Paulo nunca chegou a visitar pessoalmente essa igreja, a igreja de Colossos. A igreja, ela foi fundada por um dos irmãos, um daqueles discípulos, um daqueles que seguiam o evangelho, uma daquelas pessoas que faziam parte ali da comunidade cristã. E essa carta foi escrita por Paulo, mas Paulo mesmo não chegou a conhecer essa igreja. Ela foi fundada, provavelmente, pelo que diz aqui em alguns textos e por alguns estudos, por um dos irmãos chamado Epáfras. Nós temos isso no capítulo 1, o verso 4 ao verso 8. E no capítulo 2, o verso 1, também fala sobre isso. No capítulo 2 do livro de Colossenses, no verso 1, diz assim, olha, pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Então, no capítulo 2, o verso 1, Paulo está dizendo, ele diz isso, olha, pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia, ou seja, em uma outra cidade. E ele diz assim, olha, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. No capítulo 1, o verso 4 ao verso 8, Paulo já mostra para a gente, através desse texto, nós vemos a presença de quem possivelmente foi a pessoa que fundou, que esteve presente ali na fundação dessa igreja, que foi um homem chamado Epáfras, que diz assim, olha, no capítulo 1, verso 4 até o versículo 8, diz assim, olha, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Paulo está dizendo, olha, nós aqui, nós quem? Paulo e Timóteo, porque ele começa dizendo a carta eu e Timóteo, não é? Então ele diz assim, olha, nós ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. No verso 5 ele diz assim, olha, quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês. Desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade, tudo isso vocês aprenderam com Epáfras. Olha o que Paulo diz no verso 7. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Então Paulo aqui faz menção à pessoa de Epáfras e, como nós vimos no capítulo 2, deixa subentendido que Paulo nem chegou a visitar a igreja de Colossos. Daniel, por que você está dizendo isso? Por que Paulo não chegou a visitar? Como é que ele escreveu essa carta? Né? Esse discípulo de Paulo, chamado Epáfras, provavelmente ele se converteu enquanto Paulo estava presente, pastoreando uma igreja da cidade vizinha, de Éfeso. E Epáfras, então, ele é citado aqui como sendo alguém que estava presente do apóstolo Paulo. Mas presente como? Quando nós pensamos no nosso próximo item que a gente vai falar, que é sobre a data e local, nós vamos entender que essa carta, provavelmente, ela e outras cartas, elas foram escritas enquanto o apóstolo Paulo estava preso. Isso mesmo, o apóstolo Paulo, ele foi preso, né? Isso aconteceu com ele. Ele estava anunciando a palavra, anunciando o evangelho e devido a essa ação dele de anunciar o evangelho naquela época, devido às leis, devido a algumas coisas, ele estava sendo proibido de anunciar o evangelho e ele estava
segundo algumas regras daquela época, se é que a gente podemos dizer assim, ele estava infringindo a lei, né? Então as pessoas estavam incomodadas com aquilo que ele estava fazendo, anunciando o evangelho, e Paulo foi preso em algum determinado momento. E o que acontece é que Paulo, quando ele escreve essa carta, Paulo, não só essa quanto outras cartas, Paulo escreve essa carta de dentro da prisão. Então, para Colossenses, existem duas hipóteses de um local e escrita dessa carta. Uma hipótese é quando Paulo estava preso na Cesareia, isso nós temos lá no livro de Atos, e a outra hipótese é quando Paulo estava preso em Roma. Temos isso também relatado no livro de Atos. Atos dos Apóstolos vai estar falando sobre isso. Lá no capítulo 23, o capítulo 26, capítulo 28, nós vamos ter algumas menções com relação a isso. De acordo com os estudiosos, há uma inclinação maior de que Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. E se ela foi escrita em Roma, a data provável para a escrita dessa carta foi no ano 60 ou no ano 61 depois da morte de Cristo. E se isso aconteceu, se ela foi escrita mesmo nesse período, ela foi enviada, né? E aí nós temos essa amarração, ela foi enviada para a igreja de Colossos através de um portador, através de uma pessoa específica. E a Bíblia fala sobre isso no livro de Colossenses, no capítulo 4, verso 7 ao verso 9. Diz assim, olha, capítulo 4, verso 7. Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai uma outra pessoa chamada Onésimo, o querido e fiel irmão que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Então nós vimos através desse texto que essa carta provavelmente foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava preso, ela foi escrita provavelmente quando ele estava preso em Roma, no ano 60 ou 61 depois da morte de Cristo, e Paulo então escreve essa carta e envia essa carta através de Tíquico e através de Onésimo. O que nós precisamos entender é que Epáfras, que foi o fundador, Epáfras ele teve contato com o apóstolo Paulo. Então provavelmente o que nós temos é Epáfras indo até Roma, visitando Paulo na prisão, levando notícias sobre o dia a dia, sobre o cotidiano dessa igreja de Colossos. Paulo recebe essas notícias, recebe as informações, os problemas, as dificuldades, as lutas, as curiosidades, os problemas que a igreja estava enfrentando. Paulo então escreve uma carta com recomendações, com orientações, e Paulo envia essa carta através de um outro irmão chamado Tíquico e através do irmão Onésimo, que são pessoas que participavam, que faziam parte da igreja de Colossos. É muito importante você entender sobre isso, muito importante você entender esse contexto de como uma carta ela é escrita, como que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, qual foi o objetivo, qual foi o contexto, em que momento estava esse episódio, essa ação dessa carta específica. E, Daniel, por que ela foi escrita? Então existia um objetivo no coração do apóstolo Paulo, existia uma orientação que Paulo estava escrevendo através dessa carta. Estava acontecendo uma heresia, ou seja, estava acontecendo no meio da igreja de Colossos interpretações, ensinos, doutrinas teológicas que eram falsas. E aquilo ameaçava a igreja de Colossos, ou seja, mensagens, ensinos estavam deturpando, destruindo as bases do que era o princípio daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus nos falou, nos orientou. Então, ou seja, os valores, os princípios, os ensinamentos, de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Jesus nos passou, estava sendo destruído. Ou seja, existia pessoas
pessoas que estavam ensinando, estavam ali passando informações e aquilo estava sendo ensinado de uma forma errada. Então Paulo, quando escreve essa carta, ele envia essa carta com o objetivo de ser uma carta que iria trazer orientações para aquela igreja. O sistema religioso naquela época, que estava ali dentro daquela igreja, estava trazendo elementos de especulação para o ensino fora daquilo que era a palavra do Senhor. Daniel, onde é que tem isso? Se você ler o livro de Colossenses, são apenas 4 capítulos, você vai entender esses textos. Nós não vamos ler todo o livro de Colossenses, eu estou apenas trazendo esse contexto que gira ao entorno da história do livro de Colossenses. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais em outros vídeos, nós vamos aprofundar sobre os textos, mas eu quero muito que você leia todo o livro de Colossenses, é muito pequeno, são 4 capítulos, e você vai entender o que está acontecendo em torno disso. Então, existia ali o que a gente chama de legalismo judaico. Nós temos isso no capítulo 2, do verso 11 até o verso 17, você vai ver o que a gente tem, o legalismo judaico. O legalismo era uma forma humana de tentar, através de uma obediência de regras de homens, anular a graça de Jesus. Ou seja, existia ali uma orientação que a gente chama dos judeus, que era o legalismo judaico, que tinha um objetivo de trazer regras e valores do homem para tentar, de uma forma indireta, anular a graça. Nós somos salvos pela graça de Jesus, não é pelo que nós fazemos. Não é pelas minhas ações, não é pelas minhas obras, não é pelo que eu, não é porque eu sou muito bom que eu vou ser salvo não. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Nós precisamos entender isso. Paulo estava tentando trazer essa mensagem, dizendo assim, olha, Jesus morreu na cruz por todos nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E ele fez isso por um espontâneo amor. A Bíblia diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um amor que eu não preciso pagar algo. Eu não preciso não foi algo que eu fiz que despertou esse amor de Deus para conosco ao ponto de dar o seu Filho. Não! Deus, ele nos amou simplesmente por isso. E se nós somos salvos, não é pelo aquilo que nós fazemos ou pelas ações que nós fazemos, mas é pela graça do Senhor. Então, existia um legalismo judaico que tentava, de uma certa forma, quebrar, ou seja, anular, minimizar o poder da graça. E Paulo, então, uma das coisas que Paulo estava ensinando através dessa carta era para quebrar essa heresia, quebrar esse ensino. Existia ali algumas coisas, existiam alguns ensinos de misticismos, né, orientais naquela época. Nós temos isso no capítulo 1, verso 18 ao verso 23. Né? Nós tínhamos ali algumas coisas relacionadas a muitos valores que eram dos judeus, sobre a circuncisão, que era uma prática que era praticada, algo que era praticado no meio do povo de Israel. Existia ali regulamentos que estavam tentando ser colocados para aquela igreja. Existia uma orientação para que eles observassem determinados rituais. Existia ali cultos aos anjos. Existia ali experiências místicas, coisas que estavam completamente fora daquilo que Jesus tinha ensinado. E Paulo, então, quando recebe a notícia que aquela igreja estava sendo influenciada, conduzida, bombardeada por essas coisas, Paulo, então, se preocupou muito com isso e escreve uma carta para trazer orientações. Existia um plano, o plano era adaptar a Jesus a esse sistema. E adaptar Jesus a esse sistema anulava a pessoa de Jesus, anulava a sua obra redentora, na verdade desvalorizava a obra e a pessoa de Cristo. E Paulo, quando recebe essa notícia, Paulo muito preocupado, então guiado pelo Senhor, ele vai escrever essa carta. E a carta aos Colossenses, ela é baseada em dois pilares importantes, Paulo destaca nessa carta. Primeiro, a verdade. Paulo vem tentar trazer clareza sobre a verdade. E trazer clareza sobre a verdade fazia com que a doutrina fosse estabelecida. Doutrina ali, o ensino. Então Paulo estava dizendo assim, olha, vamos trazer uma clareza, vamos trazer luz
sobre o que está acontecendo e a gente vai entender o que é verdade e o que é mentira. Entender o que é verdade, nós vamos entender aquilo que Jesus estava ensinando e o que Jesus espera da igreja e espera de cada um de nós. Essa era um primeiro pilar. O segundo pilar era a prática. A prática era a produção de frutos. Ou seja, a partir do momento que eu entendo qual que é a verdade, eu vou produzir frutos no dia a dia. Então, ou seja, eu tenho a verdade como um pilar de doutrina, de ensino, eu sei o que é aquilo que Deus espera, aquilo que Jesus ensinou, então eu tenho a verdade, e aí, baseado na verdade, estabelece-se o segundo pilar, que é a produção do fruto, que é a prática, que é o dia a dia, que é a vivência. Ou seja, agora que eu entendi aquilo que Jesus quer me ensinar, eu vou então praticar, vou colocar isso em prática no meu dia a dia. Existem duas coisas interessantes, duas formas que Paulo vai apresentar Cristo para estabelecer isso e colocar ali de uma forma muito clara para aquela igreja sobre quem era Jesus e aquilo que Jesus estava nos ensinando. Paulo coloca de duas formas. Primeiro, ele coloca a supremacia de Cristo. Quando nós pensamos em supremacia, nós estamos falando de um poder supremo, ou seja, total, incontestável, uma superioridade incontestável. Paulo vai apresentar Jesus como uma supremacia ali no meio daquela igreja. Então nós temos uma abordagem aqui que é doutrinal, uma abordagem de ensino, onde Paulo estava mostrando para aquelas pessoas o que Jesus era e o que ele fez pelas nossas vidas. Então Paulo traz clareza sobre a supremacia, sobre o poder supremo de Jesus. Isso tem que ficar claro na sua mente, na tua cabeça. Existe um poder supremo e ele é Jesus. E Paulo estava tentando trazer isso, mostrando isso para a igreja. Olha, esquece tudo isso que está sendo ensinado, essas coisas que estão deturpando aí a palavra, deturpando a mensagem do evangelho. Existe uma supremacia de Cristo, ou seja, ele é o poder supremo sobre a igreja. E a segunda forma que Paulo mostra Jesus é a submissão a Cristo. Então aqui nós temos uma abordagem que ela é prática, onde o foco é pensar naquilo que Cristo faz através das nossas vidas quando ele é o primeiro, quando ele é o mais importante. Quando ele é o mais importante na minha vida, quando ele é o primeiro na minha vida, nós vamos então colocar em prática aquilo que ele espera de cada um de nós. Paulo ensina que o crente, aquele que crê em Jesus, ele se completa unicamente em Cristo. Ou seja, não há outra coisa que vai completar. Eu estive essa semana conversando com um amigo e eu estava falando com ele sobre a fonte, né? O peixe, ele precisa da água, o animal, ele precisa da terra. A gente estava falando um pouco sobre isso, as estrelas, o local onde ela está. E eu me lembro de uma mensagem que certa vez eu ouvi do meu pastor e ele falava sobre a fonte, né? A fonte de todas as coisas. Não adianta, a nossa fonte é Jesus. Então, nós vamos nos complementar em Cristo, porque a Bíblia diz que quando Deus formou o homem, está lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, na palavra, diz assim, olha, Deus ele disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus nos fez, quando Deus criou todas as coisas lá no livro de Gênesis, Deus criou os animais, Deus criou a terra, Deus criou as estrelas, o sol, Deus criou os peixes, criou tudo. Só que quando Deus foi criar eu e você, ele diz assim, olha, façamos o homem. Ali o façamos era Deus falando, era o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Fala da Trindade, né? E aí o Senhor naquele momento diz assim, olha, é meio que uma conversa. Deus diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez eu e você igual a ele. É isso que a Bíblia está dizendo. É essa verdade que eu quero ensinar para você, que eu quero trazer aqui nessa oportunidade sobre a palavra. Então, se nós somos derivados dele, se nós saímos dele, se nós somos feitos a partir dele, nós nos completamos unicamente em Cristo. Não há um outro lugar, não há nada que vai encher a nossa alma, encher o nosso coração. Esse vazio que talvez tem dentro do seu coração, não há nada que você vai conseguir colocar aí que vai completar esse vazio se não for Jesus.
Não adianta você tentar procurar coisas para encher esse vazio, porque esse vazio que tem dentro do seu coração só pode ser completado com Cristo. Nós só somos completos unicamente em Cristo. Entenda isso. O único local, a única coisa, ou não posso chamar de coisa, mas aquilo que vai completar a sua vida chama-se Jesus Cristo. Coloca essa verdade no seu coração. Nada lhe falta, porque Jesus, ele habita corporalmente. Olha só que interessante isso. Nada vai faltar, porque em Jesus habita toda a plenitude da deidade ou toda a plenitude divina. Olha que interessante isso. Nada falta se nós estamos ligados em Jesus, nada vai nos faltar, porque em Jesus habita a plenitude, que é tudo, né? A plenitude da deidade. Deidade significa natureza de Deus, a divindade. Em Jesus habita a plenitude de Deus. Então, quando nós entendemos isso, quando nós lemos Colossenses, observa Colossenses no capítulo 2, Paulo fala sobre isso. Colossenses no capítulo 2, o verso 9, eu vou ler em duas traduções. Diz assim, olha, porquanto nele, Paulo está dizendo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na outra versão, capítulo 2, o verso 9, diz assim, olha, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Então, nós precisamos, como crentes, como aqueles que creem, né? Crente é aquele que crê, como aqueles que creem em Jesus, nós precisamos entender isso. Nós estamos completos nele. Estamos completos em Cristo, estamos completos em Jesus. Cristo, ele possui todos os tesouros. Colossenses também, Paulo vai falar isso no capítulo 2, o verso 3. Em Cristo possui todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha, capítulo 2, o verso 3, nessa tradução diz assim, olha, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Ou seja, em Jesus, na pessoa de Jesus, nele, em Jesus Cristo. Entenda, é em Jesus, na pessoa de Jesus. Nós temos nele a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Por isso, ele precisa ser o mais importante. Ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Então, não existia e não existe necessidade alguma de especulações, visões místicas, regras, rituais que estavam sendo colocados ali para aquela igreja. E nos nossos dias essa é uma realidade. A palavra do Senhor, ela é viva. Ela foi escrita para a igreja de Colossos, mas ela se aplica aos nossos dias, se aplica para mim, para você, hoje, para o dia que você estiver vendo isso, para o dia que você estiver assistindo esse vídeo. A fé em Jesus, ela é totalmente suficiente, ou seja, precisa ser nele. Eu preciso centralizar nele. A minha fé precisa estar nele. Eu sou salvo pela graça dele para comigo. Então, eu preciso tentar entender essa clareza daquilo que a verdade nos ensina. Lembra dos dois pilares? Nós temos lá a verdade como uma doutrina e nós temos a prática como uma produção de frutos, que é a prática do dia a dia daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Então, se existe um antídoto, né, um remédio contra os falsos ensinos, é trazer transparência sobre quem é Jesus Cristo. Quando nós trazemos transparência, quando nós colocamos luz, clareza sobre quem é Jesus, nós temos um antídoto contra qualquer ensino, qualquer mensagem errada, ensinos humanos, assim como estava sendo feito naquela época, muitas vezes é feito hoje. Talvez hoje você está vivendo um cenário onde você está recebendo ensinos, mensagens de homens, de pessoas que estão contra aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Aqui o meu objetivo é tentar trazer para você uma clareza sobre aquilo que Jesus nos ensina através da sua palavra, e é isso que nós estamos lendo aqui. Paulo, ele reforça
E ele incentiva essa igreja de Colossos a permanecer na fé, fundamentados e firmes na fé em quem? Em Jesus. Este era o caminho para que aquela igreja, para que aquelas pessoas pudessem crescer e para que aquelas pessoas pudessem produzir frutos no conhecimento de Cristo. Então, ou seja, à medida que eu vou conhecendo a Jesus, eu produzo frutos. E produzir frutos está falando de prática. Uma prática, o meu dia a dia, a minha vida, o meu cotidiano, a minha prática diária, o meu comportamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus patrões, os meus chefes, com a sociedade, com as autoridades, com os meus vizinhos, com as pessoas que estão ao meu redor. Então, a minha prática no meu dia a dia, como que eu me comporto, o que eu faço quando eu acordo, quando eu ando na rua, quando eu entro no supermercado. Ou seja, Paulo estava incentivando aquelas pessoas a permanecer firmes, permanecer fundamentados na fé em Jesus. E quando eu estou firme, quando eu estou fundamentado em Jesus, eu vou produzir frutos de acordo com o conhecimento que eu tenho de Cristo. Paulo, ele apresentou duas estradas, duas jornadas que aquela igreja poderia seguir com relação a Cristo. Primeiro, entender quem é Cristo e o que ele representa. Então, ou seja, essa jornada fala de ensino, fala da verdade, fala de conhecer quem é Jesus. A segunda estrada, entender o que ele espera de cada um de nós, o que Jesus espera de mim e de você. Então, primeira estrada, conhecer a verdade, conhecer quem é Jesus. A Bíblia diz, né? Jesus fala isso muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso conhecer quem é Jesus, conhecer essa verdade. A partir do momento que eu conheço essa verdade, o que eu faço? Eu vou entender o que ele espera de mim, como eu devo caminhar, como deve ser a minha vida, como deve ser o meu dia a dia. Então, para que eu possa ter uma vida transformada em todas as áreas, basta eu observar qual a posição que ele está na minha vida. E eu preciso aplicar isso, e isso é muito importante a gente fazer essa reflexão. Então, existe meio que uma equação, eu digo que existe uma equação no capítulo 3. No capítulo 3 de Colossenses, existe uma equação que é assim, olha, nós fomos ressuscitados com Cristo, isso está no capítulo 3, fomos ressuscitados com Cristo, logo nós estamos despido. Despido é tirar uma roupa, é como se tirasse uma roupa, né? Então, fomos ressuscitados com Cristo. Por que ressuscitado, Daniel? Porque ele veio nessa terra, ele viveu nessa terra, ele morreu na cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus morre naquela cruz, ele estava pagando os nossos pecados naquela cruz. E ele estava levando sobre si os nossos pecados. Mas quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que nós somos ressuscitados com Cristo. Ou seja, temos vida com ele. A morte não foi capaz de deter a Jesus, né, na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós somos ressuscitados com Cristo. Paulo vai ensinar isso para essa igreja. Então a primeira parte da equação é nós somos ressuscitados com Cristo. A segunda parte, se nós somos ressuscitados com Cristo, nós estamos então despidos de quê? Do velho homem. Aquela velha prática, a nossa antiga forma de viver, ela não pode mais ter um domínio sobre as nossas vidas. Temos que ser vestidos de quê? De um novo homem. Temos que ser... É como se nós tirássemos uma roupa velha e vestíssemos uma roupa nova, porque agora somos ressuscitados com Cristo. Ou seja, de acordo com o que Jesus fez, o fato dele ter morrido na cruz do Calvário, pagado o preço no meu lugar, no seu lugar. Entenda uma coisa, ninguém nunca vai conseguir tirar isso de você se você entender. Jesus pagou um preço derramando o próprio sangue dele na cruz do Calvário. Não existe nada, ninguém pode pagar um preço maior do que aquele que Jesus pagou por mim e por você. Então, eu e você pertencemos a Jesus. Entenda isso. Ele pagou o preço por mim e por você. E se ele pagou o preço por mim e por você, ninguém pode pagar um preço maior, porque ele deu a própria vida. Não há preço, não há valor, não há dinheiro, não há nada que tenha um valor maior do que o próprio sangue de Jesus, que ele se entregou na cruz por mim e por você.
Meu querido, eu quero dizer para você uma coisa nesse momento. Eu não sei o que você está passando quando você estiver me ouvindo essa mensagem. Eu não sei qual o problema, qual a dificuldade, se você está passando uma luta, se você não está, se você está com alguém enfermo na sua família ou você. Eu não sei se você está passando um problema no trabalho, no seu casamento. Eu não sei qual o problema que você está passando, mas eu quero dizer para você, não existe obstáculos, não existe impossível, não existe impossível, não existe nada que Jesus não possa fazer por você, pela sua vida. Basta que você nesse momento se lembre dele agora. Onde você está? Basta que você se lembre dele e que você fale com ele assim como eu estou falando com você. E apresente o seu problema, a sua luta, a sua dificuldade. Apresente isso a ele. Mas eu quero te despertar. Se você não está vivendo esse problema, se você não está vivendo nenhum momento de luta, se você está em paz com você mesmo, se você está bem no seu casamento, na sua saúde, se você está vivendo um momento de bonança, de prosperidade, por favor, não esqueça que isso que você está vivendo só é possível porque Jesus um dia morreu na cruz por mim e por você. Então saiba reconhecer, nesse momento que você está vivendo de bonança, de paz, saiba reconhecer que tudo vem dele. Existe uma supremacia em Cristo, ou seja, ele está acima de todas as coisas. Entenda isso e saiba reconhecer isso. Então a segunda parte da equação é: primeira parte, fomos ressuscitados com Cristo; segunda parte, somos despidos do velho homem e agora temos uma roupa nova, né? Somos vestidos do novo homem. E, consequentemente, o resultado disso precisa ser uma santidade da nossa parte em todas as relações. Daniel, não tem como a gente ser santo. Nós vivemos uma vida buscando cada dia mais agradar o Senhor, buscando a santidade. Ela é progressiva, ela tem estágios, entenda isso. Nós vamos em outros momentos falar sobre isso. Santidade, ela tem um reflexo progressivo, tem etapas, é um processo, é uma caminhada. Então buscar a santidade é buscar viver uma vida segundo a vontade do Senhor, segundo os valores e princípios do Senhor. E Paulo, então, ele termina essa carta aos Colossenses, à igreja de Colossenses, mostrando através de vários ensinos, 100% de Cristo na mensagem, no ensino, na base, mostrando que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele precisa estar acima de todas as coisas. Então, em todo momento, no capítulo 2, o verso 10, Paulo vai colocar Cristo como sendo o cabeça de todos os principados e potestades, ou seja, de todo reino, de toda hierarquia, Cristo é o cabeça. Paulo vai colocar Jesus como sendo o Senhor da criação. Todas as coisas existem através e foi por meio de Jesus. Então, capítulo 1, verso 16 ao verso 17, Paulo fala sobre isso. No capítulo 1, verso 20, verso 22, no capítulo 2, o verso 13, Paulo coloca Jesus como sendo o autor da reconciliação, ou seja, quem nos ligou, estávamos perdidos, mas Jesus nos reconciliou consigo mesmo. Paulo vai falar também sobre Jesus sendo a base da esperança cristã, ou seja, nós só temos esperança pelo que Jesus fez. Ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Ele não foi detido ali pela cruz, pela morte. Paulo vai mostrar Jesus como sendo a fonte de poder para que nós possamos ter uma nova vida na pessoa dele. Paulo vai mostrar Jesus como sendo o Redentor, aquele que nos redimiu. Somos redimidos nele, ou seja, os nossos pecados são perdoados, somos justificados, declarados, sem culpa através da morte de Jesus, e Paulo vai mostrar sobre isso. Paulo vai mostrar Jesus sendo plenitude, tendo a plenitude da natureza de Deus na pessoa de Jesus. Paulo mostra Jesus como sendo o sustentador de todas as coisas, como sendo Deus homem que ressuscitou, como sendo o Salvador suficiente para todas as nossas necessidades. Então, o meu objetivo nessa reflexão do livro de Colossenses, a gente já está aqui há quase 1 hora já fazendo essa reflexão. O tempo passa muito rápido quando nós estamos meditando na palavra do Senhor, mas o objetivo nesse primeiro encontro foi falar sobre
o pano de fundo, sobre o contexto que o livro de Colossenses está escrito, por que ele foi escrito, qual foi o objetivo que essa carta foi escrita à igreja aos Colossenses. E aí eu quero desafiar você, quero incentivar você, incentivar você a dedicar um tempo lendo essa carta, ler esses 4 capítulos, ler esse texto. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários aqui abaixo. Se você precisar de alguma oração, deixe aqui também nos comentários. Faço questão de, na medida do possível, tentar ler os comentários e tentar ser útil aqui, ser um canal de bênção. O objetivo aqui não é causar polêmica, causar discussões. Você é muito bem-vindo a participar dessas reflexões comigo e a gente poder estar estudando a palavra do Senhor juntos. O objetivo aqui é tentar trazer clareza sobre a verdade, que é a palavra do Senhor, e trazer uma produção de frutos, ou seja, entendemos qual que é a verdade e colocamos em prática essa verdade. Então, os 2 pilares que nós vamos falar os dois pilares que a gente vai estar aplicando na nossa vida são esses 2 pilares. Entender a verdade, trazer a clareza sobre a verdade e ter produção de frutos, que é praticar essa verdade no nosso dia a dia. Que seja assim na sua vida, que você tenha clareza sobre a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Ele diz isso através da sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou sobre isso. Então, ou seja, eu tenho uma clareza sobre essa verdade e eu consigo pegar essa clareza e aplicar na minha vida, e aí a partir daí eu consigo praticar, colocar em prática aquilo que essa verdade me ensina, tá bom? Que Deus abençoe você fortemente e fique com Deus.